Quando Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, chegou aos cinemas em 2023, eu percebi algo curioso logo de cara. Não era só mais uma adaptação de videogame. O clima em torno do filme era diferente. Não tinha aquela expectativa genérica de "vamos ver se estragam o jogo", mas sim uma mistura de ansiedade, curiosidade e até um certo medo emocional. Medo não no sentido clássico do terror, mas no sentido de mexer com algo que muita gente carrega há anos na memória. FNAF não é apenas um jogo famoso. Ele virou um fenômeno cultural, um quebra-cabeça coletivo que cresceu junto com uma geração inteira. E é por isso que, antes mesmo de falar do filme em si, vale entender o peso que ele carrega. Five Nights at Freddy's nunca foi só sobre animatrônicos assassinos. Sempre foi sobre o que a gente não vê direito, sobre histórias contadas pela metade, sobre silêncio, culpa, infância perdida e traumas que se recusam a morrer. O jogo criou uma mitologia baseada em pistas mínimas, sons distantes, imagens rápidas e teorias que surgiam mais da imaginação dos fãs do que de respostas claras. O filme, então, já nasceu com um desafio enorme. Como transformar esse tipo de experiência em algo cinematográfico sem perder a essência? O que me chamou a atenção logo no começo foi a decisão de não transformar o filme em um terror acelerado, cheio de jump scares a cada 5 minutos. Muita gente esperava isso, e talvez até quisesse, mas o filme parece mais interessado em criar um desconforto contínuo, quase silencioso, do que em assustar de forma óbvia. Ele não grita o tempo todo, ele sussurra, e isso, para mim, já mostra que houve uma preocupação real em respeitar o espírito do material original. Outra coisa que pesa muito é o ponto de vista escolhido. A história gira em torno de um personagem quebrado emocionalmente, alguém que já entra naquele ambiente carregando culpa, luto e uma sensação constante de fracasso. Isso muda tudo. O terror não começa dentro da pizzaria. Ele começa antes, na cabeça do protagonista. O lugar só amplifica algo que já estava ali. E isso conecta diretamente com o público, porque o medo deixa de ser apenas externo. Ele vira psicológico. Como espectador, eu senti que o filme tenta o tempo todo equilibrar duas forças: agradar quem conhece profundamente o universo de FNAF e, ao mesmo tempo, não afastar quem nunca jogou um único minuto do game. Isso é complicado. Dá pra sentir que algumas escolhas foram feitas justamente para não transformar o filme em um festival de referências vazias. As referências existem, claro, mas muitas delas funcionam mais como camadas extras do que como a base da narrativa. Quem reconhece, reconhece. Quem não reconhece, ainda assim consegue seguir a história. E falando em escolhas, uma das mais interessantes é o ritmo. Five Nights at Freddy's não tem pressa. Ele deixa as coisas respirarem. Os corredores vazios, os sons metálicos distantes, a sensação de que algo está observando mesmo quando nada se move, tudo isso constrói um ambiente quase sufocante. É aquele tipo de terror que te deixa tenso mesmo quando nada acontece. E, pessoalmente, eu prefiro esse tipo de abordagem do que o terror que depende apenas de sustos fáceis. Agora, isso também explica por que o filme dividiu tanto o público. Quem foi ao cinema esperando uma montanha-russa de sustos talvez tenha saído frustrado, mas quem entrou disposto a sentir o peso daquele universo, a absorver o clima e a estranheza, provavelmente teve uma experiência bem diferente. Esse é um daqueles filmes que não quer agradar todo mundo da mesma forma, e isso é um risco enorme, principalmente quando se trata de uma franquia tão popular. Outro ponto que merece destaque é como o filme lida com a ideia de infância. Five Nights at Freddy's sempre teve algo de perverso nisso. Um ambiente feito para crianças, cores vibrantes, mascotes sorridentes, tudo contrastando com violência, abandono e morte. O filme não suaviza isso. Pelo contrário, ele usa essa contradição como combustível emocional. É desconfortável ver como algo criado para ser seguro se transforma em um espaço de ameaça constante. E esse desconforto é essencial para o impacto da história. Visualmente, o filme acerta ao não exagerar. Os animatrônicos não são hiperestilizados, nem transformados em monstros genéricos de CGI. Eles têm peso, presença física, textura. Dá para sentir que eles ocupam espaço. Isso faz toda a diferença, porque o medo não vem apenas do que eles fazem, mas do fato de estarem ali, parados, olhando, às vezes só olhando, e isso é assustador de um jeito muito específico.
Também é impossível não comentar sobre o cuidado com os detalhes. O cenário da pizzaria não parece um simples set de filmagem. Ele carrega uma sensação de abandono real, de lugar esquecido pelo tempo, e isso ajuda a criar uma atmosfera quase melancólica. Não é só medo, é tristeza. É como se aquele espaço estivesse preso a algo que nunca foi resolvido, e de certa forma, está. Uma coisa que eu gostei bastante é que o filme não tenta explicar tudo de imediato. Ele confia na inteligência do espectador. Existem coisas que ficam subentendidas, pistas espalhadas, informações que você junta aos poucos. Isso pode incomodar quem prefere narrativas mais diretas, mas combina perfeitamente com o DNA de Five Nights at Freddy's. Afinal, o jogo nunca entregou respostas fáceis. O filme, nesse sentido, mantém essa tradição. Do ponto de vista emocional, o filme trabalha muito bem a ideia de perda e obsessão. Existe uma linha tênue entre querer respostas e se destruir em busca delas. E o protagonista vive exatamente nesse limite. Isso dá peso às decisões, mesmo quando elas parecem questionáveis. Você entende de onde vem, você sente o cansaço, a frustração, a insistência quase doentia em não deixar o passado descansar. E talvez seja isso que mais me marcou nessa primeira impressão do filme. Five Nights at Freddy's não é só sobre sobreviver à noite, é sobre não conseguir seguir em frente. É sobre pessoas presas em momentos que nunca foram resolvidos, presas em lugares, em lembranças, em culpas. Os animatrônicos, nesse contexto, quase funcionam como símbolos físicos desse aprisionamento. Eles não seguem em frente, eles ficam ali, esperando. No fim das contas, essa primeira camada do filme já deixa claro que estamos diante de algo que tenta ser mais do que uma simples adaptação comercial. Dá para sentir falhas, claro. Dá para sentir decisões pensadas para o público específico dos fãs. Mas também dá para sentir respeito. E hoje em dia isso já conta muito. Essa é só a superfície. Nas próximas partes, eu quero entrar mais fundo nas escolhas narrativas, no impacto do filme entre fãs e não fãs, nos acertos, nos tropeços e no que Five Nights at Freddy's representa dentro dessa nova fase de adaptações de games para o cinema. Se você já assistiu, provavelmente sentiu algo parecido, ou completamente diferente, e é exatamente isso que torna esse filme tão interessante de discutir. Antes mesmo de sentar na poltrona do cinema, Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, já carregava um fardo enorme. E não estou falando só de bilheteria ou crítica especializada. O verdadeiro peso vinha do fandom. Poucos universos de terror moderno têm uma base de fãs tão envolvida, detalhista e, ao mesmo tempo, tão dividida quanto FNAF. É aquele tipo de comunidade que não apenas consome a obra, mas desmonta, reconstrói, discute e reinventa tudo o tempo todo. Cada frame vira teoria, cada detalhe vira pista, cada silêncio vira significado, e isso cria uma situação curiosa. Como você faz um filme para pessoas que muitas vezes conhecem mais a mitologia do que qualquer roteiro oficial já explicou? Ao mesmo tempo, como você evita afastar completamente quem nunca ouviu falar de William Afton, linhas do tempo quebradas ou finais escondidos? O filme parece o tempo todo consciente dessa armadilha. E isso se reflete em escolhas que nem sempre são óbvias, mas são compreensíveis. Uma coisa que eu senti muito forte foi que o filme não tenta competir com as teorias dos fãs. Ele não entra numa corrida para explicar tudo. Pelo contrário, ele parece dizer: essa é uma versão, um recorte, um ponto de vista. E isso é inteligente. Se o filme tentasse responder todas as perguntas acumuladas ao longo de anos de jogos, livros e vídeos de teoria, ele provavelmente se perderia. Em vez disso, ele escolhe focar em uma experiência emocional específica, quase íntima. Esse foco muda completamente a forma como o terror funciona. O medo aqui não vem da imprevisibilidade constante, mas da repetição, da sensação de estar preso em um ciclo. Quem jogou FNAF entende isso muito bem. As noites são parecidas, os movimentos são limitados, a tensão vem da espera. O filme traduz isso para a linguagem do cinema de uma forma interessante, usando rotina, silêncio e tempo morto como ferramentas narrativas. Não é um terror barulhento, é um terror insistente. E isso, claro, não agrada a todo mundo. Dá pra sentir que parte do público queria algo mais direto, mais agressivo, mais próximo do terror tradicional. Mas aí entra uma pergunta importante. Five Nights at Freddy's alguma vez foi tradicional? O jogo nunca foi.
Ele sempre trabalhou mais com sugestão do que com exposição, mais com desconforto do que com choque. O filme, nesse sentido, parece fiel a essa essência, mesmo quando isso significa frustrar expectativas. Outro ponto que merece atenção é a forma como o filme lida com nostalgia. Ele não depende exclusivamente dela, mas também não foge. Existe um cuidado em não transformar a experiência em algo puramente referencial, do tipo, olha isso aqui, você lembra? A nostalgia está mais no clima do que nos detalhes explícitos. Está na sensação de algo antigo, esquecido, preso nos anos 80, que nunca foi resolvido. E isso conversa muito bem com a estética do universo FNAF. Falando em estética, é impossível ignorar o trabalho prático nos animatrônicos. Em uma época em que o CGI domina quase tudo, a escolha por criaturas físicas dá uma identidade muito mais forte ao filme. Elas não parecem fantasmas digitais, elas parecem objetos reais, pesados, desconfortáveis. E isso muda a relação do espectador com o medo. Não é algo abstrato, é algo que poderia estar ali, parado, olhando para você. Existe também um aspecto quase triste na forma como esses animatrônicos são apresentados. Eles não são apenas ameaçadores. Eles são estranhos, deslocados, fora do tempo. Há algo de melancólico naquelas figuras que deveriam representar alegria infantil, mas agora só transmitem silêncio e abandono. O filme explora isso com uma certa delicadeza, sem precisar verbalizar demais. E aqui entra uma escolha narrativa que eu achei particularmente interessante: o uso do trauma como motor da história. O protagonista não é alguém que entra naquele ambiente por curiosidade ou ambição. Ele entra por necessidade, culpa e desespero. Isso muda tudo. O terror deixa de ser algo que acontece com ele e passa a ser algo que ele já carrega. A pizzaria apenas reflete esse estado interno. Essa abordagem aproxima o filme mais de um drama psicológico, com elementos de terror, do que de um slasher tradicional. E honestamente, eu acho que isso foi uma decisão corajosa. Poderia ter sido mais fácil seguir o caminho óbvio, apostar em mortes rápidas e sustos constantes. Mas o filme prefere investir em construção de personagem, mesmo sabendo que isso pode afastar parte do público mais impaciente. Claro que isso também gera momentos de desequilíbrio. Em alguns trechos, o ritmo mais lento pode parecer excessivo. Dá a sensação de que certas cenas poderiam ser mais enxutas. Mas, ao mesmo tempo, essas pausas ajudam a criar uma relação mais próxima com os personagens. Você não está apenas assistindo a eventos. Você está acompanhando pessoas tentando sobreviver emocionalmente. Outro ponto interessante é como o filme se posiciona dentro do histórico de adaptações de jogos. Durante muito tempo, filmes baseados em videogames carregaram um estigma pesado. Eram vistos como produtos inferiores, feitos sem cuidado, apenas para lucrar com um nome famoso. Nos últimos anos, isso começou a mudar, e Five Nights at Freddy's chega exatamente nesse momento de transição, onde o público já espera mais respeito pelo material original. Nesse sentido, o filme acerta ao não tratar o universo como algo descartável. Dá para sentir que houve envolvimento criativo, não apenas financeiro. A participação do próprio criador da franquia no processo ajuda a explicar isso. Mesmo que nem todas as escolhas funcionem para todo mundo, existe uma coerência interna que sustenta o projeto. E talvez o mais importante, o filme entende que Five Nights at Freddy's sempre foi sobre sensação, não sobre lógica perfeita. As histórias do jogo nunca foram totalmente lineares. Sempre houve contradições, lacunas, versões diferentes. O filme abraça essa ambiguidade em vez de lutar contra ela. Ele aceita que nem tudo precisa ser explicado para funcionar emocionalmente. Quando eu penso na reação do público, faz sentido que fãs tenham se conectado mais profundamente com o filme do que espectadores casuais. Quem já viveu aquele universo reconhece os códigos, os silêncios, os temas. Mas isso não significa que o filme seja inacessível para quem chega agora. Ele só exige um tipo diferente de atenção. Não é um filme para assistir distraído. No fundo, o que Five Nights at Freddy's, o Pesadelo Sem Fim, propõe não é um parque de diversões do terror, mas uma visita prolongada a um lugar desconfortável. Um lugar onde o tempo parece parado, onde o passado insiste em se repetir, onde a infância deixou marcas que nunca cicatrizaram. E isso pode ser mais perturbador do que qualquer susto bem calculado. Uma coisa que ficou muito clara para mim conforme o filme avançava é que Five Nights at Freddy's,
O Pesadelo Sem Fim não está realmente interessado em heróis clássicos. Ninguém ali parece completo, resolvido ou seguro de si. Pelo contrário, os personagens são definidos muito mais pelas falhas do que pelas qualidades, e isso dá um tom diferente à experiência, porque o medo não vem apenas do que pode acontecer com eles, mas do que já aconteceu antes mesmo da história começar. O protagonista é o melhor exemplo disso. Ele carrega uma culpa que nunca foi elaborada, um passado interrompido por uma perda que não teve fechamento, e o filme usa isso de forma muito consciente. Em vez de explicar tudo com longos diálogos expositivos, ele deixa que pequenas ações, hábitos e decisões revelem esse estado emocional. É alguém preso a uma lembrança específica, tentando reescrever o passado de qualquer maneira possível. Isso não é apenas triste, é perigoso, e o filme sabe disso. Esse tipo de personagem cria uma relação curiosa com o terror. Ele não reage como alguém normal reagiria. Em muitos momentos, o perigo não gera fuga imediata, mas uma espécie de aceitação estranha, como se enfrentar aquele lugar fosse menos assustador do que continuar vivendo com o peso da culpa. E isso, para mim, é uma das ideias mais interessantes do filme. Às vezes, o horror externo parece mais suportável do que o caos interno. A relação com a irmã reforça ainda mais esse aspecto. Não é uma relação idealizada. Não é aquela dinâmica perfeita de proteção absoluta. É algo mais frágil, mais real. Existe carinho, mas também existe medo de falhar, insegurança, sensação de não ser suficiente. O filme acerta ao não transformar essa relação em algo excessivamente sentimental. Ele deixa que os pequenos gestos falem mais alto do que discursos emocionados. E isso é importante porque a presença da criança muda completamente o tom do filme. O terror ganha outra camada. Não é mais apenas sobre sobreviver à noite. É sobre responsabilidade, sobre proteger alguém que confia em você, mesmo quando você não confia em si mesmo. Essa tensão emocional é muito mais eficaz do que simplesmente colocar personagens em perigo físico constante. Outra figura interessante é a da policial. Ela funciona quase como uma ponte entre o mundo real e o mundo estranho da pizzaria. Alguém que sabe mais do que diz, que carrega seus próprios conflitos e que também parece presa a uma história mal resolvida. O filme evita transformá-la em uma simples personagem funcional. Existe algo de contido nela, uma dor silenciosa que nunca é totalmente verbalizada, mas que está sempre presente. Essa escolha reforça um tema recorrente: o silêncio. Em Five Nights at Freddy's, o silêncio nunca é vazio. Ele está carregado de coisas não ditas, de verdades escondidas, de traumas que ninguém consegue nomear direito. Os personagens não conversam abertamente sobre o que sentem, porque muitas vezes nem eles entendem completamente. E isso gera uma sensação constante de tensão emocional. Os animatrônicos, curiosamente, funcionam quase como espelhos desse estado emocional. Eles não são apresentados apenas como ameaças aleatórias. Existe algo de infantil, confuso e até trágico na forma como se comportam. O filme sugere, sem martelar, que eles não são monstros no sentido clássico. Eles são consequências, resultados de decisões passadas, de violência, de abandono. Essa humanização indireta é um dos pontos mais delicados do filme. Em mãos erradas, poderia facilmente cair no exagero ou na banalização do terror, mas aqui ela funciona justamente porque não é explícita demais. O filme não pede que você tenha pena dos animatrônicos. Ele apenas mostra que o mal ali não é simples. Ele é acumulado, construído ao longo do tempo. E isso se conecta diretamente com a ideia de culpa coletiva. Não existe apenas um culpado. Existe um sistema que falhou, adultos que ignoraram sinais, instituições que preferiram fechar os olhos. A pizzaria abandonada vira um símbolo disso tudo. Um lugar onde erros foram varridos para debaixo do tapete, literalmente trancados, até que se tornaram impossíveis de ignorar. Outro aspecto que eu achei interessante é como o filme trata o medo infantil. Não aquele medo explícito, de monstros debaixo da cama, mas o medo difuso, sem nome, que crianças sentem quando algo está errado, mas ninguém explica. O filme entende muito bem esse tipo de medo. Ele não tenta traduzi-lo para a lógica adulta. Ele respeita a estranheza, a confusão, a mistura de curiosidade e terror. Isso cria momentos desconfortáveis, mas muito eficazes. Situações em que você, como espectador adulto, percebe o perigo antes do personagem, mas também entende porque ele não vê da mesma forma. Não é burrice.
É inocência misturada com necessidade de pertencimento, e isso torna tudo ainda mais tenso. O que eu mais gosto nessa abordagem é que ela evita vilões simplistas. Mesmo quando existe uma figura claramente associada ao mal, o filme não transforma isso em uma explicação fácil. Ele sugere que o verdadeiro horror não é apenas a ação individual, mas o rastro que ela deixa. O que permanece depois, o que continua machucando, mesmo quando o responsável já não está mais presente. Narrativamente, isso dá ao filme um peso emocional que vai além do susto momentâneo. Você não sai do cinema apenas lembrando das cenas mais tensas, mas carregando uma sensação estranha, quase incômoda, como se algo tivesse ficado mal resolvido dentro de você também. E, honestamente, esse tipo de efeito é raro em adaptações de games. Claro, nem tudo funciona perfeitamente. Alguns personagens poderiam ter mais tempo de desenvolvimento. Algumas relações são apenas sugeridas quando poderiam ser aprofundadas. Mas, ainda assim, o conjunto funciona porque existe uma coerência temática forte. Tudo gira em torno de perda, culpa, responsabilidade e memória. E é exatamente por isso que o terror de Five Nights at Freddy's funciona de um jeito diferente. Ele não quer apenas te assustar. Ele quer te deixar desconfortável. Quer te lembrar que certas coisas não desaparecem só porque foram ignoradas. Que o passado, quando não é enfrentado, encontra formas estranhas de voltar. Se tem uma coisa que Five Nights at Freddy's, o Pesadelo Sem Fim entende muito bem, é que o terror não vive só nos personagens, ele vive no espaço. A pizzaria não é apenas um cenário onde as coisas acontecem, ela é praticamente um personagem por si só, um lugar que guarda memória, silêncio e uma sensação constante de algo inacabado. E quanto mais tempo o filme passa ali dentro, mais claro fica que aquele espaço não existe só para assustar, mas para oprimir. Desde o primeiro contato com a pizzaria, a sensação é de abandono. Não é um abandono cinematográfico bonito ou estilizado. É um abandono desconfortável, meio sujo, meio esquecido. Tudo parece ter parado no tempo. As cores ainda estão lá. Os desenhos infantis ainda decoram as paredes, mas nada disso transmite alegria. Pelo contrário, existe um contraste quase cruel entre o que aquele lugar foi criado para ser e o que ele se tornou. E esse contraste é uma das maiores fontes de tensão do filme. O interessante é que o filme não transforma a pizzaria em um labirinto exagerado. Ela não é gigantesca nem confusa. Ela é simples. Salas, corredores, palco, áreas de serviço. E é exatamente essa simplicidade que torna tudo mais inquietante. Não há para onde correr de verdade. Não há grandes descobertas épicas. Há apenas repetição. E a repetição cansa, desgasta, corrói. A iluminação é outro elemento fundamental. O filme trabalha muito com sombras suaves, luzes fracas, áreas parcialmente iluminadas. Nada é completamente visível, mas também nada é totalmente escondido. Você sempre vê o suficiente para ficar em dúvida, para se perguntar se aquilo se moveu ou se foi só sua imaginação. Essa ambiguidade visual é uma tradução direta da experiência do jogo, mas adaptada de forma inteligente para o cinema. E o som é quase um personagem invisível. Rangidos, estalos metálicos, passos que parecem vir de lugar nenhum. Muitas vezes, o filme usa o silêncio absoluto como preparação para esses pequenos ruídos. Não são sustos explosivos, são interrupções sutis. E isso mexe muito mais com o psicológico do espectador, porque você nunca consegue relaxar completamente. O mais interessante é como o espaço reflete o estado emocional do protagonista. Quanto mais ele se afunda em sua obsessão, mais a pizzaria parece se fechar. Os corredores ficam mais longos, as salas mais apertadas, o ar mais pesado. Não porque o espaço mude fisicamente, mas porque a percepção muda. O filme faz você sentir esse sufocamento junto com ele. Existe também uma sensação constante de vigilância. Mesmo quando não há ninguém em cena, parece que algo observa. As câmeras, os palcos, os cantos escuros. Tudo sugere presença. E isso dialoga diretamente com a ideia de culpa e memória. É como se o passado estivesse sempre olhando, sempre julgando, sempre esperando ser reconhecido. Os animatrônicos, quando parados, se misturam ao cenário de um jeito perturbador. Eles não se destacam como monstros evidentes. Eles fazem parte do ambiente. Estão ali como móveis, como decoração, como restos de um tempo antigo. Isso cria uma tensão única, porque você nunca sabe quando o cenário vai deixar de ser cenário e se tornar ameaça.
O filme também brinca com a sensação de tempo suspenso. Lá dentro, o relógio parece funcionar de outro jeito. As noites se estendem, os minutos demoram a passar, e o dia nunca traz um alívio real. Essa ausência de ritmo natural reforça a ideia de prisão, não física apenas, mas emocional. O personagem não está preso porque alguém o trancou ali. Ele está preso porque não consegue sair. Um detalhe que muita gente pode não perceber de primeira é como o espaço infantil é tratado com respeito e não com ironia. O filme não ridiculariza a estética infantil. Ele não transforma tudo em algo grotesco apenas para chocar. Ele deixa que o próprio contexto faça isso. Os desenhos nas paredes, por exemplo, não são assustadores por si só. Eles se tornam assustadores porque estão deslocados, fora do tempo, abandonados. Esse cuidado evita que o filme caia no clichê do infantil macabro exagerado. Aqui, o horror vem da perda de sentido. Aquilo que tinha uma função clara, divertir, acolher, proteger, agora não serve para nada. E isso é profundamente perturbador, porque remete à ideia de infância interrompida, de promessas quebradas. Outro aspecto importante é como o espaço reage às ações dos personagens. A pizzaria parece acordar aos poucos, não de forma sobrenatural explícita, mas através de pequenas mudanças de atmosfera, luzes que falham, sons que surgem, sombras que se alongam. É como se o lugar estivesse ligado emocionalmente ao que acontece ali dentro. Isso tudo contribui para uma experiência muito específica. O medo da permanência. Não é o medo de algo que vai acontecer de repente, é o medo de ficar ali tempo demais, de se acostumar, de aceitar. E isso é uma metáfora poderosa para o próprio trauma. Quando você passa tempo demais dentro dele, ele vira parte do seu cotidiano. O filme entende isso e usa o espaço para reforçar essa ideia o tempo todo. A pizzaria não é apenas um local amaldiçoado, ela é um reflexo de tudo o que foi ignorado, abafado, esquecido. Um lugar onde ninguém quis olhar direito. E agora, alguém precisa ficar lá. Alguém precisa encarar. Essa abordagem transforma o cenário em algo muito mais interessante do que um simples pano de fundo. Ele se torna parte ativa da narrativa emocional. Ele pressiona, observa, espera, e no fim das contas, ele nunca esquece. Essa escolha cria uma experiência diferente dependendo do espectador. Quem entra no filme esperando uma sensação intensa a cada cena pode se frustrar. Mas quem se permite acompanhar o ritmo proposto acaba sendo recompensado com um tipo de tensão mais duradoura. Não é aquele medo que termina quando a cena acaba. É aquele desconforto que fica, que acompanha você até depois do filme. O lado emocional da história é sustentado principalmente pela ideia de responsabilidade. O protagonista não está apenas lutando contra forças externas, ele está lutando contra o próprio medo de falhar novamente. Cada decisão carrega um peso enorme, porque não é só sobre ele, é sobre alguém que depende dele, e isso muda completamente a dinâmica do terror. O perigo deixa de ser abstrato, ele se torna pessoal. O filme acerta ao não transformar essa emoção em melodrama exagerado. Ele evita discursos longos e explicativos. Em vez disso, aposta em olhares, silêncios, escolhas difíceis. Muitas vezes, o que não é dito pesa mais do que qualquer diálogo, e isso cria uma sensação de autenticidade rara em filmes de terror, que normalmente priorizam o impacto imediato. Ao mesmo tempo, essa abordagem exige paciência. Existem momentos em que o filme parece desacelerar demais, insistindo em estados emocionais já estabelecidos. Para alguns espectadores, isso pode soar repetitivo, mas, por outro lado, essa repetição reforça a sensação de aprisionamento emocional que o filme quer transmitir. Não é confortável, e não era para ser. O equilíbrio entre emoção e terror também aparece na forma como os animatrônicos são usados. Eles não surgem o tempo todo. O filme não os transforma em ameaças constantes em cena. Muitas vezes, eles estão apenas ali, presentes, observando. E isso cria um tipo de tensão mais sutil. Você sabe que algo pode acontecer, mas não sabe quando nem como. Esse suspense prolongado é mais psicológico do que físico. Quando o terror finalmente se manifesta de forma mais direta, ele parece ter um propósito emocional. Não é violência gratuita, não é choque pelo choque. Cada momento mais intenso vem carregado de significado dentro da jornada dos personagens. Isso faz com que essas cenas tenham mais impacto, mesmo sem serem excessivamente gráficas. Esse tipo de escolha explica por que o filme gerou reações tão diferentes. Para parte do público, especialmente fãs mais antigos, essa abordagem foi vista como um respeito à essência do jogo.
Para outros, soou como uma oportunidade perdida de explorar um terror mais agressivo. E honestamente, os dois pontos de vista fazem sentido. O filme escolheu um caminho específico, e esse caminho naturalmente deixa algumas pessoas para trás. O que eu acho mais interessante é que o filme parece confortável com isso. Ele não tenta agradar todo mundo a qualquer custo. Ele assume sua identidade, e, em um mercado onde muitos filmes parecem feitos por comitê, essa decisão já é um diferencial. Mesmo quando erra, ele erra tentando ser algo próprio. Outro aspecto importante é como o filme trabalha o medo infantil sem explorá-lo de forma irresponsável. Existe uma linha muito delicada entre usar crianças em histórias de terror e transformá-las em instrumentos de choque. Five Nights at Freddy's evita isso. Ele trata a infância com cuidado, mesmo quando fala de coisas extremamente sombrias. O medo não vem da criança em perigo, mas da ideia de proteção falha. Essa escolha reforça ainda mais o tema central do filme. O terror nasce quando adultos falham, quando não escutam, não protegem, não assumem responsabilidade. Os monstros, nesse contexto, são apenas a consequência final, e isso dá ao filme uma camada moral que nunca é explicitada, mas está sempre presente. Em termos de tom, o filme caminha numa linha difícil. Ele não é sombrio o tempo todo, mas também não oferece alívio constante. Os momentos mais leves são raros, e quando aparecem, são breves. Eles existem mais para lembrar o que foi perdido do que para confortar o espectador. Essa melancolia constante pode ser cansativa, mas também é coerente com a proposta. No fim, o maior risco do filme é exatamente aquilo que o torna interessante. Ao apostar em emoção, atmosfera e silêncio, ele se afasta do terror convencional. Isso pode limitar seu alcance, mas fortalece sua identidade. Five Nights at Freddy's. O Pesadelo Sem Fim não quer ser lembrado apenas como o filme do jogo famoso. Ele quer ser visto como uma experiência emocional dentro de um universo já conhecido. Uma das coisas mais interessantes de observar depois do lançamento de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, foi a reação do público. Não aquela reação genérica de gostei ou não gostei, mas a diferença clara entre quem já vinha carregando o universo do jogo há anos e quem entrou no cinema sem qualquer bagagem prévia. Poucos filmes recentes escancararam tanto essa divisão, e isso diz muito sobre a natureza da obra. Para os fãs, o filme não era apenas um filme, era quase um evento, uma validação, um sinal de que aquele universo por tanto tempo tratado como algo de nicho, finalmente havia ganhado espaço no cinema de forma oficial, e isso cria um envolvimento emocional que vai além da análise técnica. Muitos fãs assistiram ao filme com o coração aberto, dispostos a aceitar escolhas imperfeitas desde que o espírito estivesse ali. E, em muitos aspectos, estava. O filme respeita símbolos, temas e sensações que fazem parte do DNA de Five Nights at Freddy's. Ele entende a importância do silêncio, da sugestão, da história contada pelas bordas. Para quem já passou horas discutindo teorias, analisando detalhes e tentando montar linhas do tempo impossíveis, isso faz diferença. O filme conversa com esse público sem precisar explicar tudo. Por outro lado, para o público geral, a experiência pode ser mais desafiadora. Sem o contexto do jogo, algumas decisões narrativas parecem estranhas. Certos comportamentos dos personagens podem soar pouco convencionais, e o ritmo mais contido pode gerar impaciência. Isso não significa que o filme é incompreensível para quem não é fã, mas ele exige um tipo de envolvimento que nem todo mundo está disposto a oferecer. E aqui entra uma questão importante. O filme não se esforça tanto para facilitar esse acesso. Ele não pega o espectador pela mão. Ele confia que você vai aceitar aquele mundo estranho e tentar entendê-lo aos poucos. Em um mercado acostumado a explicações constantes, isso pode ser visto como falha, mas também pode ser visto como escolha artística. O mais curioso é que essa divisão não segue exatamente o padrão de fãs gostaram, críticos não. Há fãs que se frustraram, especialmente aqueles que esperavam uma tradução mais literal do terror do jogo. E há espectadores que nunca jogaram e ainda assim se conectaram com a carga emocional da história. Ou seja, a linha não é tão simples quanto parece. A crítica especializada, em muitos casos, teve dificuldade em classificar o filme. Ele não se encaixa perfeitamente no terror comercial tradicional, mas também não é um drama psicológico puro. Essa indefinição gerou análises contraditórias. Alguns viram coragem e identidade.
outros viram falta de impacto e excesso de cautela. E honestamente, ambos os lados têm argumentos válidos. O que não dá pra negar é o sucesso comercial. O filme encontrou seu público, e isso é importante, porque mostra que existe espaço para adaptações que não seguem fórmulas prontas. O sucesso financeiro não apaga as falhas, mas reforça que a conexão emocional com os fãs foi real, e para uma franquia nascida no cenário independente dos games. Isso é significativo. Outro ponto interessante é como o filme reacendeu discussões antigas dentro do fandom. Teorias voltaram à tona, detalhes foram reinterpretados, novas perguntas surgiram, ou seja, o filme não encerrou o debate, ele alimentou. E dentro do universo de Five Nights at Freddy's, isso é quase um elogio. A franquia sempre viveu dessa troca constante entre obra e público. Ao mesmo tempo, isso pode ser frustrante para quem esperava respostas definitivas. O filme não entrega fechamento completo. Ele deixa pontas soltas. E isso é proposital. Ele entende que Five Nights at Freddy's nunca foi sobre resolver tudo, mas sobre conviver com o mistério. Para alguns, isso é fascinante. Para outros, é insatisfatório. Existe também um fator geracional em jogo. Muitos fãs cresceram com FNAF. Eles não são mais crianças, mas carregam uma relação afetiva forte com aquele universo. O filme parece consciente disso e dialoga mais com essa maturidade emocional do que com um terror juvenil simples. Isso pode afastar um público mais novo, mas aproxima quem cresceu junto com a franquia. E isso levanta uma pergunta interessante. O filme é mais uma carta de amor aos fãs do que uma porta de entrada para novos espectadores. Talvez um pouco dos dois, mas com prioridade clara. Ele não se molda completamente para quem chega agora. Ele convida, mas não simplifica. Quem aceita o convite, entra. Quem não aceita, fica do lado de fora. No fim das contas, essa divisão de opiniões não é necessariamente um problema. Muitos filmes que se tornam cultuados ao longo do tempo começam assim. Eles não agradam a todos de imediato, mas criam uma base fiel que sustenta discussões duradouras. Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, parece caminhar exatamente nessa direção. Quando a gente começa a olhar Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim pelo lado técnico, fica ainda mais claro que o filme não quer competir com o terror barulhento e acelerado que domina boa parte do cinema atual. A direção escolhe outro caminho, um caminho mais contido, mais silencioso, quase desconfortável, e essa escolha define completamente a experiência. A direção parece sempre preocupada em criar sensação antes de criar impacto. Não existe pressa em assustar. Muitas cenas se estendem um pouco além do que o espectador espera, como se o filme quisesse que você sentisse o peso daquele ambiente antes que qualquer coisa aconteça. E às vezes, nada acontece mesmo. Só o espaço vazio, a câmera parada, o som distante. Esse vazio é parte do terror. Isso conversa diretamente com a essência do jogo. Em Five Nights at Freddy's, o medo nunca veio apenas do susto, mas da espera, do tempo passando lentamente, do silêncio quebrado por um ruído estranho. O filme entende isso e tenta traduzir essa sensação para a linguagem do cinema, mesmo sabendo que isso pode frustrar quem espera uma experiência mais convencional. A fotografia é um dos pontos que mais ajudam nessa construção. A paleta de cores é fria, apagada, quase sempre dominada por sombras. Mesmo quando há luz, ela raramente é confortável. É uma iluminação dura, artificial, que lembra ambientes abandonados, lugares que já foram alegres um dia, mas agora carregam algo errado. Esse contraste entre passado infantil e presente sombrio é fundamental para o clima do filme. A câmera raramente se movimenta de forma exagerada. Muitos planos são estáticos ou lentos, como se o próprio filme estivesse observando os personagens. Isso cria uma sensação constante de vigilância. Você nunca tem certeza se está vendo tudo o que deveria ver. Sempre fica a impressão de que algo pode estar fora do quadro, esperando o momento certo. A trilha sonora segue a mesma lógica. Ela não tenta conduzir suas emoções de forma óbvia. Em muitos momentos, ela quase desaparece, dando espaço para sons ambientes. Passos, rangidos, o zumbido de luzes antigas, o eco de um lugar grande demais e vazio demais. Quando a música entra, ela é discreta, repetitiva, quase hipnótica. Não é uma trilha que grita, tenha medo, mas que sussurra, algo está errado. E isso é uma decisão arriscada, porque trilha discreta exige paciência do público, exige atenção. Em um cinema cheio, com espectadores inquietos, esse tipo de abordagem pode perder força. Mas quando funciona, ela cria um envolvimento muito mais profundo. Você não reage apenas ao susto, você absorve o clima.
Os animatrônicos, claro, merecem um destaque à parte. A decisão de usar efeitos práticos, em vez de depender exclusivamente de CGI, faz toda a diferença. Eles têm peso, presença física, ocupam um espaço real na cena. Isso ajuda o cérebro a aceitar aquela ameaça como algo concreto, não como uma criação digital distante. Ao mesmo tempo, o filme evita transformar essas figuras em monstros em constante movimento. Muitas vezes, eles estão parados, observando. E isso é mais perturbador do que vê-los atacando o tempo todo. Existe algo profundamente inquietante em algo que deveria ser inofensivo, mas está ali, imóvel, como se estivesse apenas esperando. A direção também parece entender que mostrar demais pode quebrar o encanto. Por isso, várias cenas deixam ações importantes fora de quadro. Você ouve, imagina, completa mentalmente. Esse tipo de escolha valoriza a participação ativa do espectador. O terror não está só na tela, mas na sua cabeça. Claro, nem tudo funciona perfeitamente. Em alguns momentos, o ritmo mais lento pesa. Há cenas que poderiam ser mais enxutas, sem perder impacto. E certas decisões de enquadramento podem parecer excessivamente contidas, quase tímidas. Mas essas falhas fazem parte do pacote quando um filme escolhe identidade em vez de fórmula. No fim, o trabalho técnico de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, deixa claro que o filme sabe exatamente que tipo de experiência quer oferecer. Ele não quer te atropelar. Ele quer te envolver aos poucos, te deixar desconfortável, te fazer olhar para a tela esperando algo que talvez nem venha. Uma das maiores surpresas de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, está na forma como o filme decide tratar seus personagens humanos. Quem entra esperando apenas vítimas correndo de um lado para o outro pode se frustrar ou se surpreender. O roteiro claramente tenta fazer algo além do básico, dando espaço para emoções, traumas e escolhas que vão muito além da simples sobrevivência. O protagonista não é apresentado como um herói clássico. Ele é alguém quebrado, carregando perdas, culpa e uma sensação constante de estar parado no tempo. Isso cria uma conexão imediata com o ambiente do filme. Assim como a pizzaria abandonada, ele também é um espaço marcado pelo passado. Nada ali está realmente resolvido, apenas empurrado para debaixo do tapete. Essa decisão muda completamente o tom da narrativa. O terror não vem só da ameaça externa, mas do que os personagens trazem por dentro. O filme usa o espaço físico como extensão emocional dessas pessoas. Cada corredor vazio, cada sala escura, parece refletir algo que os personagens tentam evitar encarar. O medo não é apenas de morrer, mas de reviver dores que nunca cicatrizaram. As relações entre os personagens são construídas de forma simples, mas eficiente. O filme não perde tempo com diálogos expositivos demais. Em vez disso, aposta em pequenos gestos, silêncios e reações. Às vezes, um olhar diz mais do que uma explicação inteira. Essa economia de palavras ajuda a manter o clima denso e evita que a história se torne melodramática. Outro ponto interessante é como o filme trata a noção de responsabilidade. Muitos personagens parecem presos a decisões do passado, tentando compensar erros ou proteger aquilo que restou. Isso cria conflitos que não dependem diretamente dos animatrônicos, mas que são intensificados pela presença deles. O perigo externo funciona como um catalisador para tensões internas que já existiam. E, em muitos aspectos, estava. O filme respeita símbolos, temas e sensações que fazem parte do DNA de Five Nights at Freddy's. Ele entende a importância do silêncio, da sugestão, da história contada pelas bordas. Para quem já passou horas discutindo teorias, analisando detalhes e tentando montar linhas do tempo impossíveis, isso faz diferença. O filme conversa com esse público sem precisar explicar tudo. Por outro lado, para o público geral, a experiência pode ser mais desafiadora. Sem o contexto do jogo, algumas decisões narrativas parecem estranhas. Certos comportamentos dos personagens podem soar pouco convencionais, e o ritmo mais contido pode gerar impaciência. Isso não significa que o filme é incompreensível para quem não é fã, mas ele exige um tipo de envolvimento que nem todo mundo está disposto a oferecer. A figura infantil na narrativa também tem um papel emocional forte. Ela não é usada apenas como elemento de fragilidade, mas como símbolo de algo perdido. Inocência, memória, esperança, tudo isso aparece ali de forma silenciosa, sem discursos óbvios. O filme confia que o espectador vai entender o peso disso sem precisar que alguém explique. O mais interessante é que, em vários momentos, o filme parece menos interessado em assustar e mais em fazer o público sentir empatia. Ele desacelera quando poderia acelerar. Ele observa quando poderia cortar. E isso reforça a ideia de que a história não é apenas sobre monstros, mas sobre pessoas lidando com consequências.
Claro, essa abordagem não agrada a todo mundo. Alguns espectadores sentem que o drama ocupa espaço demais e que o terror acaba ficando em segundo plano, mas, para outros, é exatamente isso que dá identidade ao filme. Sem esse cuidado com os personagens, a experiência seria vazia, apenas funcional. Existe também uma sensação constante de impotência. Os personagens raramente parecem no controle total da situação. Eles improvisam, erram, hesitam. E isso os torna mais humanos. Não são gênios estrategistas nem heróis destemidos. São pessoas comuns tentando sobreviver a algo que não entendem completamente. No fim, o lado humano de Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim, é o que sustenta o filme emocionalmente. Mesmo quando o terror diminui, o envolvimento permanece. Você não assiste apenas para ver o que vai acontecer, mas para entender como aquelas pessoas vão lidar com aquilo. Toda adaptação carrega uma promessa silenciosa: respeitar a essência da obra original, mesmo quando decide mudar o caminho. Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, vive exatamente nesse território delicado. Ele não é uma reprodução fiel do jogo, nem tenta ser, e é aí que começam muitos dos debates mais intensos entre os fãs. Para quem conhece profundamente o universo de FNAF, fica claro desde cedo que o filme escolhe simplificar algumas camadas e reorganizar outras. Elementos que no jogo são fragmentados, escondidos em detalhes mínimos, aqui precisam ganhar forma mais concreta. O cinema exige isso. Uma história precisa avançar, personagens precisam reagir, conflitos precisam se manifestar de maneira mais direta. O problema, ou a virtude, dependendo do ponto de vista, é que essas escolhas inevitavelmente alteram a experiência. O jogo constrói terror a partir da repetição, da mecânica, da sensação de estar preso em um ciclo. O filme não tem como replicar isso integralmente. Então ele troca a obsessão pelo controle do tempo por uma narrativa mais emocional, centrada em pessoas e traumas. Alguns fãs sentiram essa mudança como uma perda. Para eles, o mistério excessivamente explicado enfraquece o terror. Parte do encanto de Five Nights at Freddy's sempre esteve no que não é dito, no que precisa ser descoberto em fóruns, teorias e conversas intermináveis. Quando o filme coloca certas peças no lugar, o espaço para especulação diminui. E, em muitos aspectos, estava. O filme respeita símbolos, temas e sensações que fazem parte do DNA de Five Nights at Freddy's. Ele entende a importância do silêncio, da sugestão, da história contada pelas bordas. Para quem já passou horas discutindo teorias, analisando detalhes e tentando montar linhas do tempo impossíveis, isso faz diferença. O filme conversa com esse público sem precisar explicar tudo. Por outro lado, para o público geral, a experiência pode ser mais desafiadora. Sem o contexto do jogo, algumas decisões narrativas parecem estranhas. Certos comportamentos dos personagens podem soar pouco convencionais. E o ritmo mais contido pode gerar impaciência. Isso não significa que o filme é incompreensível para quem não é fã, mas ele exige um tipo de envolvimento que nem todo mundo está disposto a oferecer. Por outro lado, é difícil imaginar um longa-metragem funcionando apenas com sugestões vagas e pistas escondidas. O filme precisa ser compreensível para quem nunca tocou no jogo, e isso obriga o roteiro a tomar decisões mais claras, mesmo que isso custe parte da ambiguidade original. O equilíbrio entre fidelidade e reinvenção nunca é perfeito. Em alguns momentos, o filme acerta em cheio, capturando sensações que os fãs reconhecem instantaneamente. Em outros, parece caminhar por uma versão alternativa daquele universo, algo familiar, mas não idêntico. Essa sensação de quase, mas não totalmente, incomodou parte do público mais purista. Existe também a expectativa criada ao longo dos anos. FNAF não é apenas um jogo, é um fenômeno alimentado por teorias, vídeos, análises e interpretações pessoais. Cada fã construiu sua própria versão da história. Quando o filme apresenta uma leitura específica, inevitavelmente entra em conflito com algumas dessas interpretações. Ainda assim, é importante reconhecer a coragem dessas escolhas. O filme não tenta agradar todo mundo ao mesmo tempo. Ele assume um ponto de vista e segue por ele, mesmo sabendo que isso geraria resistência. Em um cenário de adaptações cada vez mais seguras e previsíveis, isso tem seu valor. Outro ponto que pesa é o tom. O jogo muitas vezes flerta com o terror puro, enquanto o filme se permite momentos mais emocionais e até reflexivos. Essa mudança de tom altera a forma como o público se conecta com a história. Para alguns, isso aprofunda a experiência.
Para outros, dilui o impacto do medo. No fim das contas, as liberdades criativas de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, revelam uma intenção clara: transformar aquele universo em algo que funcione no cinema, não apenas reproduzir o jogo em outra mídia. Isso exige concessões, exige cortes, exige escolhas que nem sempre agradam. E, em muitos aspectos, estava. O filme respeita símbolos, temas e sensações que fazem parte do DNA de Five Nights at Freddy's. Ele entende a importância do silêncio, da sugestão, da história contada pelas bordas. Para quem já passou horas discutindo teorias, analisando detalhes e tentando montar linhas do tempo impossíveis, isso faz diferença. O filme conversa com esse público sem precisar explicar tudo. Por outro lado, para o público geral, a experiência pode ser mais desafiadora. Sem o contexto do jogo, algumas decisões narrativas parecem estranhas. Certos comportamentos dos personagens podem soar pouco convencionais, e o ritmo mais contido pode gerar impaciência. Isso não significa que o filme é incompreensível para quem não é fã, mas ele exige um tipo de envolvimento que nem todo mundo está disposto a oferecer. Talvez o maior mérito do filme seja justamente esse. Ele gera conversa, ele provoca debate, ele divide opiniões. E para uma franquia que sempre viveu da interpretação ativa do público, isso faz sentido. Mesmo quem saiu insatisfeito acabou discutindo, analisando, comparando. O ritmo de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, talvez seja um dos aspectos mais discutidos do filme, justamente porque ele foge do que muita gente espera de um terror comercial. Desde o início, o filme deixa claro que não está com pressa. Ele prefere construir, preparar o terreno, deixar a atmosfera se infiltrar aos poucos antes de qualquer explosão maior. Durante o primeiro e o segundo atos, a narrativa avança de forma gradual. O filme investe tempo em ambientação, em estabelecer rotinas, espaços e silêncios. Para alguns espectadores, isso cria uma base sólida, quase hipnótica. Para outros, soa como lentidão excessiva. E essa diferença de percepção tem muito a ver com o tipo de terror que cada pessoa valoriza. A tensão aqui não vem de sustos constantes, mas da repetição e da expectativa. Você começa a entender o espaço, os sons, os horários, e isso cria um desconforto crescente. Quanto mais familiar o ambiente se torna, mais perturbador ele fica. O filme trabalha com a ideia de que o medo nasce quando você acha que já entendeu tudo e percebe que não entendeu nada. Essa construção paciente funciona bem até certo ponto, mas cobra seu preço. Há momentos em que o filme parece segurar demais certas revelações, como se tivesse medo de acelerar. Algumas cenas se alongam além do necessário, e isso pode quebrar o envolvimento de quem já está esperando por um avanço mais claro da trama. Quando o terceiro ato finalmente chega, a mudança de ritmo é perceptível. O filme sai do estado de observação e entra em ação. Conflitos que estavam apenas sugeridos ganham forma concreta. Decisões precisam ser tomadas rapidamente, e o terror, até então contido, se manifesta de maneira mais direta. Essa transição, no entanto, não é totalmente suave. Parte do público sente que o filme muda de personalidade nesse momento. A experiência introspectiva dá lugar a uma narrativa mais tradicional, com confrontos e resoluções mais explícitas. Para alguns, isso é necessário e satisfatório. Para outros, soa como uma concessão ao formato convencional. Ainda assim, o terceiro ato não abandona completamente a identidade construída antes. Mesmo nas cenas mais intensas, o filme mantém certo controle visual e sonoro. Ele não se transforma em caos absoluto. Há uma tentativa clara de equilibrar impacto e atmosfera, mesmo que nem sempre isso funcione com a mesma força. O encerramento da história segue essa mesma lógica ambígua. O filme resolve o suficiente para não parecer incompleto, mas deixa espaço para interpretações e continuidades. Não há uma sensação de fechamento total, e isso é proposital. Five Nights at Freddy's nunca foi sobre finais claros, e o filme respeita essa tradição. O problema é que essa escolha pode gerar frustração. Depois de um acúmulo tão grande de tensão, alguns espectadores esperavam um clímax mais explosivo, mais definitivo. Em vez disso, o filme opta por algo mais contido, quase melancólico. É uma decisão coerente com o tom geral, mas arriscada. No fim, o ritmo de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, revela muito sobre a proposta do filme. Ele não quer te manter em constante adrenalina. Ele quer te deixar desconfortável, pensativo, inquieto. Se isso funciona ou não depende muito da disposição do espectador em entrar nesse jogo. Falar de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, sem falar do impacto do lançamento é simplesmente impossível. Esse filme não chegou aos cinemas como mais uma adaptação de videogame. Ele chegou como um evento, e isso muda completamente a forma como ele é percebido, analisado e até criticado.
Desde o anúncio oficial, já dava para sentir que não era um projeto comum. A base de fãs de FNAF é gigantesca, extremamente engajada e, acima de tudo, emocionalmente conectada ao universo criado pelo Scott Cawthon. Não é só um jogo para essas pessoas. É infância, adolescência, teorias intermináveis, noites vendo vídeos no YouTube, tentando decifrar pistas escondidas em pixels e sons distorcidos. Quando o filme finalmente foi lançado, o que vimos foi algo raro. Salas de cinema cheias de fãs que já conheciam aquele mundo antes mesmo da primeira cena começar. Pessoas que reagiam a detalhes mínimos, que reconheciam símbolos, referências visuais e até escolhas de enquadramento que passariam batidas para o público geral. Isso cria uma experiência coletiva muito diferente. E aqui entra um ponto importante. Esse filme claramente sabe para quem está falando. Ele não tenta conquistar todo mundo da mesma forma. Ele prioriza quem já conhece o universo. Isso não significa excluir novos espectadores, mas significa aceitar que certas camadas só vão funcionar plenamente para quem já vem de casa com esse repertório emocional. Esse tipo de escolha é arriscado no cinema. Normalmente, estúdios tentam suavizar tudo para atingir o maior público possível. Five Nights at Freddy's faz o contrário. Ele confia na força da comunidade. Confia que o boca a boca, os vídeos, as reações e as discussões online vão sustentar o filme além da crítica tradicional. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto muitos críticos se mostraram frios ou divididos, o público reagiu com entusiasmo. Sessões cheias, aplausos em cenas específicas, gritos, risadas nervosas. Um comportamento muito mais próximo de um filme-evento do que de um terror isolado. As redes sociais explodiram. Clips, memes, teorias, análises quadro a quadro. O filme virou assunto não só pelo que mostrava, mas pelo que sugeria. Cada detalhe era tratado como potencial pista para algo maior. Isso mantém o filme vivo por muito mais tempo do que sua duração na tela. Outro ponto fundamental é o diálogo direto com criadores de conteúdo. FNAF sempre foi um fenômeno alimentado pelo YouTube. Teóricos, streamers, gamers e explicadores ajudaram a construir o mito da franquia. O filme reconhece isso, inclusive com participações especiais e acenos claros a essa cultura. Esse reconhecimento não é gratuito. Ele cria um sentimento de pertencimento. O fã sente que foi visto, que fez parte da construção daquele universo. Isso gera uma lealdade difícil de medir apenas em números de bilheteria. Ao mesmo tempo, essa proximidade com os fãs cria uma barreira para quem chega sem contexto. Muitas pessoas que não conheciam o jogo sentiram que o filme não se esforça tanto para explicar certas regras do mundo. Ele pressupõe que você aceite o estranho, o incompleto, o ambíguo. Para alguns, isso é um defeito. Para outros, é uma virtude. Em um cenário onde filmes explicam tudo o tempo todo, Five Nights at Freddy's escolhe confiar mais no clima do que na exposição. Ele prefere deixar perguntas no ar do que entregar respostas mastigadas. O sucesso do filme também reacende uma discussão antiga. Adaptações precisam agradar quem? O público geral ou os fãs? Aqui, a resposta parece clara. O filme escolhe os fãs, mesmo sabendo que isso pode custar pontos com a crítica especializada. E, olhando para o resultado financeiro e para o engajamento, fica difícil dizer que essa escolha foi errada. O filme se pagou rápido, gerou conversa, manteve relevância e abriu caminho direto para continuações. Em termos industriais, é um caso de sucesso. Mais do que isso, ele prova que comunidades fortes conseguem sustentar projetos que, em outro contexto, talvez não sobrevivessem. O filme não precisa convencer todo mundo. Ele precisa convencer quem já ama esse universo. E isso ele faz. No fundo, Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, não é só um filme de terror. É um produto cultural moldado por anos de interação entre criador e público. O lançamento foi apenas o ponto de encontro final entre essas duas forças. Em um filme como Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, onde o imaginário coletivo gira muito mais em torno de animatrônicos e mistério do que de pessoas comuns, as atuações humanas acabam carregando uma responsabilidade enorme. São elas que precisam ancorar o espectador emocionalmente, dar credibilidade ao absurdo e fazer com que tudo aquilo não pareça apenas um desfile de referências. E aqui, o filme faz uma escolha bem clara. Ele aposta mais na contenção do que no exagero. As performances não são expansivas, nem teatrais. Pelo contrário, quase todo mundo atua para dentro, com silêncios, olhares e reações contidas. Isso combina com o clima geral do filme, mas também exige paciência do público.
O protagonista, por exemplo, é construído muito mais a partir do desgaste emocional do que de heroísmo clássico. Ele não é aquele personagem carismático que domina a cena. É alguém quebrado, cansado, tentando sobreviver financeiramente e emocionalmente. Essa escolha humaniza, mas também afasta quem espera um protagonista mais ativo ou carismático. O interessante é que essa postura cria uma sensação constante de vulnerabilidade. Você nunca sente que o personagem está no controle da situação. Ele não parece mais esperto do que o ambiente ao redor. Isso reforça o terror psicológico, porque o medo não vem só do que pode acontecer, mas da incapacidade de reação. A personagem da policial traz um contraponto importante. Ela carrega informação, história e, ao mesmo tempo, uma postura ambígua. Não é aquela figura de autoridade que chega para resolver tudo. Existe um conflito interno claro ali, uma relação emocional com o espaço que vai além do profissional. Isso adiciona camadas interessantes, mesmo que o roteiro nem sempre explore tudo com a profundidade que poderia. Já a relação entre o protagonista e a criança é, talvez, o coração emocional do filme. E aqui entra um ponto delicado. O filme precisa equilibrar inocência e perigo o tempo todo. A atuação da criança é fundamental para isso funcionar. Ela não é usada apenas como vítima em potencial, mas como alguém que percebe coisas que os adultos ignoram. Essa dinâmica funciona bem, porque o filme não tenta torná-la excessivamente madura ou artificialmente esperta. Ela reage como uma criança reagiria, com curiosidade, medo, imaginação e apego emocional. Isso torna as situações ainda mais desconfortáveis, porque o risco parece real, não estilizado. Os personagens secundários cumprem papéis mais funcionais, e isso é uma escolha consciente. Eles existem para mover a trama, provocar consequências ou servir de contraste. Não há muito tempo dedicado a aprofundá-los, o que pode parecer superficial, mas mantém o foco onde o filme quer estar. Um ponto interessante é como o filme evita humor excessivo nas atuações. Mesmo nos momentos mais estranhos, ninguém parece consciente de estar em um filme de terror divertido. Tudo é levado a sério. Isso pode tornar a experiência mais pesada, mas também mais coerente com a proposta. Ao mesmo tempo, essa seriedade constante pode gerar uma certa rigidez. Faltam momentos de respiro emocional. Falta, às vezes, um pouco mais de variação de tom nas performances humanas, algo que alivia a tensão antes de voltar a apertar. Ainda assim, é importante reconhecer que o filme não cai na armadilha de transformar seus personagens humanos em caricaturas. Não existem figuras absurdamente estúpidas ou exageradas só para mover a história. As decisões fazem sentido dentro da lógica emocional estabelecida. No fim, as atuações em Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, não tentam roubar a cena dos animatrônicos. Elas funcionam como uma base silenciosa, quase invisível, que sustenta o terror. Pode não ser um espetáculo de grandes performances, mas é um trabalho consistente, pensado para servir à atmosfera. A direção de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, deixa claro, desde os primeiros minutos, que o medo aqui não seria tratado de forma explosiva. Não é um filme interessado em te assustar a cada 5 minutos. Ele prefere te deixar desconfortável, te fazer observar, esperar, desconfiar. E isso diz muito sobre as escolhas de direção ao longo de toda a obra. A câmera quase nunca está com pressa. Os enquadramentos são calculados, muitas vezes estáticos, como se o próprio filme estivesse te obrigando a olhar para aquele espaço por tempo demais. Esse excesso de tempo é intencional. Ele cria uma ansiedade silenciosa, aquela sensação de que algo deveria acontecer, mas não acontece, pelo menos não ainda. Existe um uso muito consciente de profundidade de campo. Várias cenas são construídas de forma que o fundo do quadro fique tão importante quanto o primeiro plano. Você se pega observando sombras, cantos escuros, corredores vazios, esperando algum movimento sutil. Às vezes ele vem, às vezes não. E quando não vem, o desconforto é ainda maior. A movimentação de câmera é mínima. Não há muitos planos elaborados ou movimentos chamativos. Quando a câmera se move, geralmente é para acompanhar o personagem em deslocamentos lentos, reforçando a sensação de vigilância constante. Isso combina perfeitamente com a ideia central do jogo: observar, monitorar, esperar. Outro ponto interessante é como a direção brinca com a ausência. Muitas vezes, o terror está justamente no que não aparece. Os animatrônicos nem sempre estão em quadro, mas a possibilidade da presença deles é suficiente para gerar tensão. Um barulho fora de cena, uma mudança mínima no ambiente, uma luz que pisca. Essa economia visual exige confiança no público. O filme assume que o espectador vai se envolver ativamente, que vai prestar atenção, que vai preencher mentalmente os espaços vazios.
Para quem entra nessa proposta, a experiência é muito mais intensa. Para quem espera algo mais explícito, pode soar frustrante. A iluminação é outro elemento-chave. O filme evita contrastes exagerados ou cores vibrantes. Predominam tons frios, apagados, quase sujos. A sensação é de abandono, de um lugar esquecido pelo tempo. A luz nunca parece confortável. Mesmo quando está clara, ela não transmite segurança. Há também um cuidado grande em como os espaços são apresentados. A pizzaria não é apenas um cenário. Ela funciona como um personagem silencioso. Cada sala, cada corredor, cada canto parece carregar história, memória e algo não resolvido. A direção faz questão de revisitar esses espaços, criando familiaridade, e depois subvertendo essa familiaridade. Os momentos de susto, quando acontecem, são tratados com certa moderação. Eles não são acompanhados de trilhas sonoras exageradas ou cortes frenéticos. Muitas vezes, o impacto vem mais da surpresa visual do que do volume. Isso faz com que os sustos não quebrem totalmente o clima construído. Ao mesmo tempo, essa abordagem mais contida pode dar a impressão de que o filme está sempre se segurando. Existe uma sensação de que ele poderia ir um pouco mais longe em certos momentos, mas escolhe não fazê-lo. Isso é coerente com a proposta, mas também limita o impacto para quem busca um terror mais agressivo. A direção parece sempre preocupada em manter o controle. Nada sai completamente do eixo. Mesmo no caos, existe organização. Isso reforça o aspecto psicológico do terror, mas sacrifica um pouco da visceralidade. No conjunto, a forma como o medo é mostrado em Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, revela um filme que confia mais no clima do que no choque. Ele prefere te deixar inquieto do que te fazer pular da cadeira. É uma escolha estilística clara, que vai dividir opiniões, mas que dá identidade ao filme. Se a imagem em Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim já trabalha muito com contenção, o som leva essa ideia ainda mais longe. Esse é um daqueles filmes que entendem que o silêncio pode ser mais assustador do que qualquer grito ou trilha estrondosa, e isso faz toda a diferença na experiência. A trilha sonora é usada com bastante cuidado. Ela não tenta dominar as cenas, nem te dizer o tempo todo como você deve se sentir. Em muitos momentos, ela quase desaparece, deixando espaço para ruídos ambientes, pequenos estalos, sons mecânicos e aquele zumbido baixo que parece nunca ir embora. É um som que não chama a atenção de imediato, mas vai se infiltrando aos poucos. O uso dos sons mecânicos é especialmente eficaz. Rangidos, cliques, movimentos sutis. Tudo soa ligeiramente fora do lugar. Não é alto, não é agressivo, mas é constante. Isso cria uma sensação de vigilância, como se o ambiente estivesse sempre acordado, mesmo quando ninguém está se movendo. O silêncio, por sua vez, é tratado como parte ativa da narrativa. Não é um silêncio vazio, é um silêncio pesado, carregado de expectativa. Em várias cenas, o filme simplesmente corta qualquer trilha e deixa o espectador sozinho com o espaço. E quanto mais tempo isso dura, mais desconfortável fica. Esse tipo de escolha exige coragem. Muitos filmes de terror têm medo do silêncio, porque ele expõe fragilidades. Aqui, ele é usado como arma. Você começa a prestar atenção demais nos detalhes. Um passo, uma respiração, um objeto que não estava ali antes. O silêncio faz o público trabalhar. Quando a trilha finalmente entra com mais força, ela não serve apenas para assustar, mas para marcar mudanças emocionais. Ela sinaliza que algo saiu do controle, que a tensão acumulada finalmente encontrou uma válvula de escape. Justamente por ser econômica, quando aparece, a trilha tem mais impacto. Outro detalhe interessante é como o som ajuda a diferenciar o mundo real do mundo subjetivo. Certos momentos têm uma textura sonora diferente, quase abafada, como se o som viesse de dentro da cabeça do personagem. Isso cria uma confusão proposital entre o que é externo e o que é interno, reforçando o aspecto psicológico da história. Os sustos sonoros, aqueles famosos jump scares, existem, mas são usados com moderação. Eles não são o centro da experiência. Quando acontecem, geralmente vêm acompanhados de uma quebra abrupta do silêncio, o que os torna mais eficazes justamente por serem raros. Para parte do público, essa abordagem pode parecer contida demais. Há quem espere uma trilha mais marcante, temas reconhecíveis ou momentos musicais mais evidentes. Mas o filme não quer ser lembrado pela música em si, e sim pela sensação que ela provoca, ou pela falta dela. No fim das contas, o som em Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, funciona como uma extensão do espaço. Ele não está ali para decorar a cena, mas para torná-la mais viva, mais incômoda. É um trabalho discreto, mas essencial para o clima do filme. Um dos maiores medos de quem acompanhava Five Nights at Freddy's,
O pesadelo sem fim desde o anúncio era simples e totalmente justificável. Como esses animatrônicos iam funcionar no cinema? Porque no jogo, eles já são perturbadores por natureza, mas levar isso para o live action sempre foi um risco enorme. Bastava um design errado, um movimento artificial demais ou CGI exagerado para tudo desmoronar. E talvez uma das decisões mais acertadas do filme tenha sido apostar fortemente em efeitos práticos. Dá para sentir o peso físico dos animatrônicos. Eles ocupam espaço, projetam sombra, fazem barulho quando se movem. Isso cria uma presença real, algo que o CGI puro dificilmente conseguiria reproduzir com a mesma eficiência. O design respeita muito a essência dos jogos, mas não fica preso a uma reprodução literal. Os animatrônicos parecem familiares, mas ao mesmo tempo estranhos o suficiente para causar desconforto. Existe algo neles que parece sempre ligeiramente fora do lugar, como se fossem versões distorcidas de algo que deveria ser inofensivo. O movimento é um ponto crucial. Eles não se mexem rápido demais, nem de forma exageradamente fluida. Pelo contrário, os gestos são duros, limitados, quase mecânicos demais. E isso é ótimo. Cada passo parece pesado, cada inclinação de cabeça soa errada. É nesse desconforto que o terror nasce. A escolha por efeitos práticos também ajuda muito na interação com os atores. As reações parecem mais naturais, porque há algo ali de verdade. Não é um ator reagindo a um ponto verde no cenário. Existe contato visual, proximidade física, ameaça palpável. O filme usa CGI, claro, mas de forma complementar. Ele entra para ajustes, correções e pequenos detalhes, não como base principal. Isso mantém o visual mais consistente e evita aquele aspecto artificial que envelhece mal com o tempo. Outro ponto interessante é como o filme evita transformar os animatrônicos em monstros tradicionais. Eles não são criaturas ágeis, não fazem acrobacias, não correm pelas paredes. Eles apenas estão ali, parados demais, silenciosos demais, observando. Essa presença constante é muito mais assustadora do que a ação desenfreada. Em vários momentos, o simples fato de um animatrônico estar no fundo do quadro já é suficiente para gerar tensão. Ele não precisa fazer nada, a possibilidade já basta. Existe também um cuidado grande em como eles são revelados. O filme não joga tudo na tela de uma vez. Ele apresenta partes, silhuetas, reflexos. Aos poucos, você se acostuma com a imagem deles. E isso paradoxalmente torna tudo ainda mais perturbador. Para os fãs do jogo, essa escolha é quase um presente. Os animatrônicos parecem ter saído diretamente do imaginário coletivo da franquia. Não são reinterpretados de forma radical, nem suavizados para agradar o grande público. Eles mantêm aquela aura estranha de entretenimento infantil corrompido. Para quem nunca jogou, eles funcionam igualmente bem, porque ativam um medo muito primal, objetos que deveriam ser seguros, divertidos, ganhando uma presença ameaçadora. É algo que atravessa gerações e não depende de conhecimento prévio. No fim das contas, os animatrônicos são o coração visual do filme. Sem eles funcionando, nada funcionaria. E felizmente, aqui, eles não só funcionam como elevam a experiência. É uma prova de que, mesmo em uma era dominada por CGI, efeitos práticos ainda têm um poder enorme quando usados com inteligência. Se tem algo que divide opiniões em Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, esse algo é o roteiro. Transformar um jogo baseado em mecânicas de suspense, exploração e sustos em uma narrativa linear de cinema nunca é simples, e o filme toma decisões ousadas. Algumas funcionam, outras nem tanto, mas todas mostram uma intenção clara: criar uma história que faça sentido fora do contexto do game. Uma das primeiras escolhas narrativas é centralizar a história no protagonista humano. Nos jogos, o terror é mais sobre o ambiente, a repetição e a sensação de estar cercado. No filme, ele precisa de uma motivação emocional concreta. A perda do irmão, o cuidado com a irmã mais nova, a relação com os personagens secundários. Tudo isso serve para humanizar a experiência, mas também muda o ritmo do terror. E talvez uma das decisões mais acertadas do filme tenha sido apostar fortemente em efeitos práticos. Dá pra sentir o peso físico dos animatrônicos. Eles ocupam espaço, projetam sombra, fazem barulho quando se movem. Isso cria uma presença real, algo que o CGI puro dificilmente conseguiria reproduzir com a mesma eficiência. O design respeita muito a essência dos jogos, mas não fica preso a uma reprodução literal. Os animatrônicos parecem familiares, mas ao mesmo tempo estranhos o suficiente para causar desconforto. Existe algo neles que parece sempre ligeiramente fora do lugar, como se fossem versões distorcidas de algo que deveria ser inofensivo. O mundo real e o mundo estranho da pizzaria. Alguém que sabe mais do que diz, que carrega seus próprios conflitos e que também parece presa a uma história mal resolvida.
o filme evita transformá-la em uma simples personagem funcional. Existe algo de contido nela, uma dor silenciosa que nunca é totalmente verbalizada, mas que está sempre presente. Essa escolha reforça um tema recorrente: o silêncio. Em Five Nights at Freddy's, o silêncio nunca é vazio. Ele está carregado de coisas não ditas, de verdades escondidas, de traumas que ninguém consegue nomear direito. Os personagens não conversam abertamente sobre o que sentem, porque muitas vezes nem eles entendem completamente. E isso gera uma sensação constante de tensão emocional. Os animatrônicos, curiosamente, funcionam quase como espelhos desse estado emocional. Eles não são apresentados apenas como ameaças aleatórias. Existe algo de infantil, confuso e até trágico na forma como se comportam. O filme sugere, sem martelar, que eles não são monstros no sentido clássico. Eles são consequências, resultados de decisões passadas, de violência, de abandono. Essa humanização indireta é um dos pontos mais delicados do filme. Em mãos erradas, poderia facilmente cair no exagero ou na banalização do terror, mas aqui ela funciona justamente porque não é explícita demais. O filme não pede que você tenha pena dos animatrônicos. Ele apenas mostra que o mal ali não é simples. Ele é acumulado, construído ao longo do tempo. E isso se conecta diretamente com a ideia de culpa coletiva. Não existe apenas um culpado. Existe um sistema que falhou, adultos que ignoraram sinais, instituições que preferiram fechar os olhos. A pizzaria abandonada vira um símbolo disso tudo. Um lugar onde erros foram varridos para debaixo do tapete, literalmente trancados, até que se tornaram impossíveis de ignorar. Outro aspecto que eu achei interessante é como o filme trata o medo infantil. Não aquele medo explícito, de monstros debaixo da cama, mas o medo difuso, sem nome, que crianças sentem quando algo está errado, mas ninguém explica. O filme entende muito bem esse tipo de medo. Ele não tenta traduzi-lo para a lógica adulta. Ele respeita a estranheza, a confusão, a mistura de curiosidade e terror. Isso cria momentos desconfortáveis, mas muito eficazes. Situações em que você, como espectador adulto, percebe o perigo antes do personagem, mas também entende porque ele não vê da mesma forma. Não é burrice. É inocência misturada com necessidade de pertencimento. E isso torna tudo ainda mais tenso. O que eu mais gosto nessa abordagem é que ela evita vilões simplistas. Mesmo quando existe uma figura claramente associada ao mal, o filme não transforma isso em uma explicação fácil. Ele sugere que o verdadeiro horror não é apenas a ação individual, mas o rastro que ela deixa. O que permanece depois, o que continua machucando, mesmo quando o responsável já não está mais presente. Narrativamente, isso dá ao filme um peso emocional que vai além do susto momentâneo. Você não sai do cinema apenas lembrando das cenas mais tensas, mas carregando uma sensação estranha, quase incômoda, como se algo tivesse ficado mal resolvido dentro de você também. E, honestamente, esse tipo de efeito é raro em adaptações de games. Claro, nem tudo funciona perfeitamente. Alguns personagens poderiam ter mais tempo de desenvolvimento. Algumas relações são apenas sugeridas quando poderiam ser aprofundadas. Mas, ainda assim, o conjunto funciona porque existe uma coerência temática forte. Tudo gira em torno de perda, culpa, responsabilidade e memória. E é exatamente por isso que o terror de Five Nights at Freddy's funciona de um jeito diferente. Ele não quer apenas te assustar, ele quer te deixar desconfortável. Quer te lembrar que certas coisas não desaparecem só porque foram ignoradas. Que o passado, quando não é enfrentado, encontra formas estranhas de voltar. Se tem uma coisa que Five Nights at Freddy's,
O Pesadelo Sem Fim entende muito bem é que o terror não vive só nos personagens, ele vive no espaço. A pizzaria não é apenas um cenário onde as coisas acontecem, ela é praticamente um personagem por si só, um lugar que guarda memória, silêncio e uma sensação constante de algo inacabado. E quanto mais tempo o filme passa ali dentro, mais claro fica que aquele espaço não existe só para assustar, mas para oprimir. Desde o primeiro contato com a pizzaria, a sensação é de abandono. Não é um abandono cinematográfico bonito ou estilizado. É um abandono desconfortável, meio sujo, meio esquecido. Tudo parece ter parado no tempo. As cores ainda estão lá. Os desenhos infantis ainda decoram as paredes, mas nada disso transmite alegria. Pelo contrário, existe um contraste quase cruel entre o que aquele lugar foi criado para ser e o que ele se tornou. E esse contraste é uma das maiores fontes de tensão do filme. O interessante é que o filme não transforma a pizzaria em um labirinto exagerado. Ela não é gigantesca nem confusa. Ela é simples. Salas, corredores, palco, áreas de serviço. E é exatamente essa simplicidade que torna tudo mais inquietante. Não há para onde correr de verdade. Não há grandes descobertas épicas. Há apenas repetição. E a repetição cansa, desgasta, corrói. A iluminação é outro elemento fundamental. O filme trabalha muito com sombras suaves, luzes fracas, áreas parcialmente iluminadas. Nada é completamente visível, mas também nada é totalmente escondido. Você sempre vê o suficiente para ficar em dúvida, para se perguntar se aquilo se moveu ou se foi só sua imaginação. Essa ambiguidade visual é uma tradução direta da experiência do jogo, mas adaptada de forma inteligente para o cinema. E o som é quase um personagem invisível. Rangidos, estalos metálicos, passos que parecem vir de lugar nenhum. Muitas vezes, o filme usa o silêncio absoluto como preparação para esses pequenos ruídos. Não são sustos explosivos, são interrupções sutis. E isso mexe muito mais com o psicológico do espectador, porque você nunca consegue relaxar completamente. O mais interessante é como o espaço reflete o estado emocional do protagonista. Quanto mais ele se afunda em sua obsessão, mais a pizzaria parece se fechar. Os corredores ficam mais longos, as salas mais apertadas, o ar mais pesado. Não porque o espaço mude fisicamente, mas porque a percepção muda. O filme faz você sentir esse sufocamento junto com ele. Existe também uma sensação constante de vigilância. Mesmo quando não há ninguém em cena, parece que algo observa. As câmeras, os palcos, os cantos escuros, tudo sugere presença. E isso dialoga diretamente com a ideia de culpa e memória. É como se o passado estivesse sempre olhando, sempre julgando, sempre esperando ser reconhecido. Os animatrônicos, quando parados, se misturam ao cenário de um jeito perturbador. Eles não se destacam como monstros evidentes. Eles fazem parte do ambiente. Estão ali como móveis, como decoração, como restos de um tempo antigo. Isso cria uma tensão única, porque você nunca sabe quando o cenário vai deixar de ser cenário e se tornar ameaça. O filme também brinca com a sensação de tempo suspenso. Lá dentro, o relógio parece funcionar de outro jeito. As noites se estendem, os minutos demoram a passar, e o dia nunca traz um alívio real. Essa ausência de ritmo natural reforça a ideia de prisão, não física apenas, mas emocional. O personagem não está preso porque alguém o trancou ali. Ele está preso porque não consegue sair. Um detalhe que muita gente pode não perceber de primeira é como o espaço infantil é tratado com respeito e não com ironia. O filme não ridiculariza a estética infantil. Ele não transforma tudo em algo grotesco apenas para chocar. Ele deixa que o próprio contexto faça isso. Os desenhos nas paredes, por exemplo, não são assustadores por si só. Eles se tornam assustadores porque estão deslocados, fora do tempo, abandonados. Esse cuidado evita que o filme caia no clichê do infantil macabro exagerado. Aqui, o horror vem da perda de sentido. Aquilo que tinha uma função clara,
divertir, acolher, proteger, agora não serve para nada. E isso é profundamente perturbador, porque remete à ideia de infância interrompida, de promessas quebradas. Outro aspecto importante é como o espaço reage às ações dos personagens. A pizzaria parece acordar aos poucos, não de forma sobrenatural explícita, mas através de pequenas mudanças de atmosfera, luzes que falham, sons que surgem, sombras que se alongam. É como se o lugar estivesse ligado emocionalmente ao que acontece ali dentro. Isso tudo contribui para uma experiência muito específica. O medo da permanência. Não é o medo de algo que vai acontecer de repente, é o medo de ficar ali tempo demais, de se acostumar, de aceitar. E isso é uma metáfora poderosa para o próprio trauma. Quando você passa tempo demais dentro dele, ele vira parte do seu cotidiano. O filme entende isso e usa o espaço para reforçar essa ideia o tempo todo. A pizzaria não é apenas um local amaldiçoado, ela é um reflexo de tudo o que foi ignorado, abafado, esquecido. Um lugar onde ninguém quis olhar direito. E agora, alguém precisa ficar lá. Alguém precisa encarar. Essa abordagem transforma o cenário em algo muito mais interessante do que um simples pano de fundo. Ele se torna parte ativa da narrativa emocional. Ele pressiona, observa, espera. E no fim das contas, ele nunca esquece. Reinterpretados de forma radical, nem suavizados para agradar o grande público. Eles mantêm aquela aura estranha de entretenimento infantil corrompido. Para quem nunca jogou, eles funcionam igualmente bem, porque ativam um medo muito primal, objetos que deveriam ser seguros, divertidos, ganhando uma presença ameaçadora. É algo que atravessa gerações e não depende de conhecimento prévio. No fim das contas, os animatrônicos são o coração visual do filme. Sem eles funcionando, nada funcionaria. E felizmente, aqui, eles não só funcionam como elevam a experiência. É uma prova de que, mesmo em uma era dominada por CGI, efeitos práticos ainda têm um poder enorme quando usados com inteligência. Se tem algo que divide opiniões em Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, esse algo é o roteiro. Transformar um jogo baseado em mecânicas de suspense, exploração e sustos em uma narrativa linear de cinema nunca é simples, e o filme toma decisões ousadas. Algumas funcionam, outras nem tanto, mas todas mostram uma intenção clara: criar uma história que faça sentido fora do contexto do game. Uma das primeiras escolhas narrativas é centralizar a história no protagonista humano. Nos jogos, o terror é mais sobre o ambiente, a repetição e a sensação de estar cercado. No filme, ele precisa de uma motivação emocional concreta. A perda do irmão, o cuidado com a irmã mais nova, a relação com os personagens secundários. Tudo isso serve para humanizar a experiência, mas também muda o ritmo do terror. E talvez uma das decisões mais acertadas do filme tenha sido apostar fortemente em efeitos práticos. Dá para sentir o peso físico dos animatrônicos. Eles ocupam espaço, projetam sombra, fazem barulho quando se movem. Isso cria uma presença real, algo que o CGI puro dificilmente conseguiria reproduzir com a mesma eficiência. O design respeita muito a essência dos jogos, mas não fica preso a uma reprodução literal. Os animatrônicos parecem familiares, mas ao mesmo tempo estranhos o suficiente para causar desconforto. Existe algo neles que parece sempre ligeiramente fora do lugar, como se fossem versões distorcidas de algo que deveria ser inofensivo.